Vamos então aqui para o estudo do nosso livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, capítulo 2, A Frente da Morte. Nós estamos aqui no item Minha Filha, e depois já partiremos também para o item número capítulo 3, Em Pleno Trânsito. No nosso estudo anterior, nós vimos aqui na última passagem, que foi no grande desprendimento, Jacó então comentava aqui sobre a experiência, de ser tratado fisicamente e ao mesmo tempo vivendo ali nuances, que o colocavam em contato com o plano espiritual. Num momento especial para ele percebeu então que uma substância meio gasosa começava então a se formar em torno dele, e ele percebeu então duas mãos que aplicavam passes de grande corrente inicialmente sobre o peito dele, e ele sentia uma pressão muito forte, e depois na cabeça, onde ele sentiu também um grande choque, como se fosse ali também uma represa se rompendo, em que lembranças de experiências que ele tinha vivido na sua vida começaram a surgir assim de uma forma muito intensa, ao mesmo tempo, e ele lembra aqui como se um filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado começasse então a mostrar para ele, aquilo que ele era de fato, a si mesmo, quem era a si mesmo, Depois aqui então ele fala que foi orientado para que ficasse também em silêncio, com a mente também silenciada, para que aquele momento do seu desprendimento, da sua desencarnação de fato, se desse com mais tranquilidade. Aí ele coloca aqui para nós no final: no trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talante, o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei do livro de Bozano, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos, nesse sentido, comentam palidamente a realidade. Como eu comentei com vocês também na semana passada, aquele do livro de Bozano que ele comenta é a crise da morte. Bom dia, abraço. Então, como já comentamos em outras situações também, os espíritos procuram trazer para nós explicações sobre experiências vividas no plano espiritual, usando a técnica da comparação. Só que muito difícil encontrarmos aqui no mundo físico experiências vividas por espíritos numa situação, num ambiente imaterial, pelo menos no que diz respeito à mesma densidade que a nossa. Então são entrevistas, no caso, por exemplo, do próprio livro O Céu e o Inferno, nós temos Kardec entrevistando os espíritos, cada um falando um pouquinho sobre a sua experiência, mas quando nós vivenciamos a situação de fato, ou quando vivenciaremos a situação de fato, nós perceberemos assim que existe uma comparação muito pálida, como ele coloca para nós, muito superficial de uma experiência para outra, mas o espírito propriamente ele vivencia toda a intensidade daquele momento, e tem uma grande dificuldade também para trazer ali relatos, explicações, detalhes do que foi exatamente vivido. Nós temos uma dificuldade muito grande de vivenciar isso aqui mesmo no próprio mundo físico, Por exemplo, quando nós conversamos com médiums,
e perguntamos, né, os detalhes da experiência mediúnica, seja ela de que natureza for, uma experiência de vidência, de psicografia, de psicofonia, que são aquelas mais comuns, e aí então explicar em detalhes o que ele vivenciou, quais foram as suas impressões, o que ele sentiu, quais foram as ideias que surgiram naquele momento. Por mais esforçado que seja, vai ficar muito aquém da realidade que ele vivenciou, exatamente porque nós não temos comparação. O que nós fazemos paralelo é de matéria para matéria, mas de ideias, de pensamento, de mundo espiritual para a matéria fica muito difícil para todos nós. Depois aqui então no próximo item, que é o último item desse capítulo, ele traz para nós aqui um item com o título Minha Filha, como exclamação ainda, e diz assim para nós: observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de concentração escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida, sob extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros apavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. A aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sobre uma tonelada de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, em nova revelação, e entreguei-me confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Aqui agora o próximo capítulo, já em pleno transe. E continuando a história, né? Amparado a Marta, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvindo a alta voz. Fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava? Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida. Contudo, não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou meiga. Os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos nossa oração. Aqui o Salmo 23, né, já começa então. Aqui o primeiro item desse capítulo, já que esse que nós lemos anteriormente foi apenas ali uma introdução. Continuando aqui a história para a gente depois fazer um comentário geral. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase.
Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, via a filha elevar-se do alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida, e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam à zona do coração. E então, a gente vê aqui nessa passagem, bom dia Gilda, bom dia Marion, a gente vê aqui nessa passagem, né, a descrição desse momento de desenlace, que nós podemos chamar assim, que seria o início daquele estado de perturbação. Essa perturbação descrita por Kardec, né, e também comentada por vários outros espíritos, principalmente naqueles momentos, né, que se seguem depois da desencarnação propriamente dita, mas nesse caso, como foi colocado aqui por irmão Jacó, os pensamentos simplesmente não se organizam, mas ao mesmo tempo ele não consegue organizar, não consegue ter ali, estabelecer uma linha de raciocínio sequer para uma prece, mesmo que esse espírito tenha conhecimento. E isso se torna muito mais aflitivo e angustiante quando o espírito se depara com as próprias ideias, que começam então a revelar de fato quem ele é. Para aqueles espíritos então, que são ali espíritos que vivem nas fraquezas, tendências e viciações aqui do nosso mundo físico, ele vai se deparar exatamente com tudo aquilo que ele achava tão importante na vida física e que abusou, e que muitas vezes, nós podemos ver isso, por exemplo, no caso de André Luiz, que muitas vezes esse abuso foi a causa da sua desencarnação. Ele não consegue lidar com tudo isso, é aquele pensamento, ou melhor, aquele pesadelo que se manifesta de uma forma tão intensa, e pesadelo que é alimentado pelas suas próprias ideias, se vendo na vida física que ele vivenciou. Então, para aqueles espíritos que viveram em função dos prazeres do mundo material, esse momento de desencarnação se torna extremamente perturbador. Muitos deles, inclusive, após a desencarnação, não tendo o merecimento desse amparo, como aconteceu com o irmão Jacó. No caso de André Luiz, então, só para a gente ter uma ideia, ele começou, no momento da sua desencarnação, que a gente já começa então a entender o que significam esses pensamentos. Porque é muito interessante a gente ouvir falar assim, naquele momento é como se um filme rodasse na sua mente. Só que na verdade para muitos, esse filme é um filme de terror, porque ele acaba vendo exatamente a vida que ele vivenciou, os seus erros. Para aqueles que são religiosos dentro, por exemplo, da filosofia cristã, das escolas tradicionais que nós encontramos hoje, eles vão se deparar com todos os seus pecados. E é então para aqueles que não têm ali um equilíbrio suficiente para lidar com essas informações, o que acontece com a esmagadora maioria, chega até um estado de loucura. Por isso então esse estado de perturbação, ele dura muito tempo. Porque começa exatamente no momento em que a sua mente começa a ser estimulada pela sua culpa, pelos seus medos, pelo desespero com que ele se depara,
exatamente pelo seu modo de viver. E aí então ele demora um tempo para se recuperar, voltar ao equilíbrio, para entender exatamente o que aconteceu, porque ele simplesmente não consegue imaginar. Como nós vimos aqui no caso de irmão Jacó, não conseguiu organizar as ideias para fazer uma prece. Que espíritos então nesse momento vai conseguir pensar assim: bom, eu já não estou mais vivo, eu estou desencarnando, então tudo isso é muito calmo, eu vou ficar tranquilo porque vai dar tudo certo. Ele não consegue pensar. Então é aquela avalanche de ideias perturbadoras que faz com que ele então se desequilibre e fique nessa condição por muito tempo. André Luiz, então, como nós vimos, 8 anos nesse estado de perturbação. Depois de um tempo, obviamente, ele conseguiu compreender que já não estava mais encarnado, mas nem por isso ele conseguia lidar com suas próprias ideias. No livro Céu e Inferno nós tivemos ali, na categoria dos espíritos felizes, sem dúvida, Brás, que para nós acaba sendo quase que indescritível, como coloca, né, como eu comentei com vocês no início. Por mais que os espíritos tentem trazer para nós uma descrição desse momento, nós não temos paralelo para isso. O máximo que nós poderíamos dizer é que seria aquele momento de um pesadelo. Para muitos, um pesadelo que causa apenas um pouco de aflição. Para outros, é um pesadelo que traz terror. Daí então a gente lembra de André Luiz, que viveu esses momentos com muita dificuldade, e depois nós lembramos também do próprio Camilo Castelo Branco, que ele não apenas se deparou com suas próprias ideias, mas o fez na condição de suicida. Extremamente perturbado, naquela condição de se ver, e ainda por cima a presença de outros espíritos que estão ali, né, em vez de ajudar, estão ali intensificando esse momento tão difícil, tão perturbador. Então continua para nós aqui o nosso irmão Jacó. Fala para nós aqui dos detalhes da sua desencarnação, né, que ainda sentia, vamos dizer assim, efeitos físicos desse processo, já que ele não tinha ainda terminado. Recebendo socorro, né? Aliás, a gente volta um pouquinho para lembrar exatamente que no caso dos suicidas, o corpo físico é destruído, a mente do espírito se expande, mas o efeito da destruição do corpo físico repercute diretamente por causa dessa ligação fluídico-magnética, né, como lembra a Dona Ivone, que causa, né, que traz essa grande repercussão do perispírito e por consequência no próprio espírito. Então é um momento extremamente crítico, né, e são poucos, né, somos poucos, né, não podemos dizer que são, porque na verdade somos poucos, muito poucos daqueles que conseguem passar por esse momento de transição com equilíbrio, com tranquilidade. Nós vimos lá no livro Céu e Inferno a descrição naquele item, né, dos espíritos felizes, aquele capítulo, né, o capítulo 2 dos espíritos felizes, da segunda parte, em que eles, horas depois da desencarnação, já falam então com absoluto domínio de si mesmos, com absoluta tranquilidade, exatamente que quando nós vamos ver então o histórico desses espíritos, percebemos então que na verdade a desencarnação foi apenas ali um processo um pouco mais agitado, mas que não trouxe grandes perturbações, exatamente porque o espírito vivia de um modo equilibrado durante a sua encarnação. Então o seu desprendimento aconteceu de uma forma muito tranquila, de uma forma muito equilibrada, embora tenham sofrido, sem dúvida nenhuma, esse choque do desprendimento. E aí então depois nos capítulos seguintes nós vamos descendo um pouco mais na categoria segundo a elevação dos demais espíritos, e a gente então vai encontrando que a situação vai se agravando para cada categoria. Vemos aqueles que são os espíritos numa condição mediana, depois vamos descendo, vemos ali os espíritos que foram suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e tudo mais. E aí a gente já começa então a fazer ali um paralelo daquilo que a gente lê, daquilo que a gente começa então a refletir com a vida que esses espíritos tiveram e o modo como eles desencarnaram. Então um momento sem dúvida nenhuma bastante dramático para cada um deles. E só para a gente poder ter uma ideia, fazendo aqui uma
fazendo aqui uma comparação. Nesse fim de semana tem um grupo interessante que recebe psicografias de espíritos. Deixa eu pegar aqui rapidamente. E depois eles divulgam, né, via e-mail e tudo mais. E por acaso, nesse fim de semana, chegou um e-mail falando para nós, trazendo uma instrução do que acontece durante um velório. Exatamente tratando também desse mesmo ponto. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Falando do trabalho feito por esses espíritos que ficam, né, atentos ali à necessidade de ajuda nesse momento da desencarnação. Olá, Silvia. Então a mensagem é a seguinte, eu vou ler para vocês aqui só para a gente poder fazer um complemento, uma ilustração. Esse site aqui então, ele é Cartas Espíritas, Psicografia Mediúnica. É uma lista de e-mail bem bacana. Se vocês quiserem depois lá no Google, coloquem lá Cartas Espíritas, Psicografia Mediúnica, que vocês vão encontrar ali, vocês podem se inscrever, que toda semana chega uma psicografia. Essa foi recebida esse ano, a médium Débora SC. E aí então diz o seguinte, a psicografia. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Então aqui, voltando. Então aqui o tema é no velório. Diz assim para nós: amigos, quando formos chamados a comparecer no velório, pensemos nisso. Guardar serenidade e pensamentos bons. Prece em favor do desencarnado e familiares. Silêncio e educação. Como temos visto a presença de irmãos encarnados quando participam de um velório, e o comportamento muitas vezes deplorável desses irmãos, nos levam a crer que ainda somos muito insensíveis às dores alheias. Devemos guardar serenidade porque ali não está só um corpo sem vida. Na grande maioria das vezes, o irmão desencarnado ainda se encontra ali, próximo ao corpo inerte. Às vezes, nem mesmo os familiares do desencarnado conseguem manter serenidade. Para a família, a dor faz muitas vezes com que percamos a razão. Ao participar de um velório, é importante que saibamos nos comportar de maneira correta, pois ali naquele local se encontram espíritos trabalhadores que precisam de silêncio e tranquilidade para realizar os propósitos de fazer com que aquele irmão ali exposto se desligue da matéria. A espiritualidade trabalha intensamente nessas horas, por isso é desagradável ver a conduta de companheiros de ideal encarnados. Vamos, nessas ocasiões, dar o exemplo. Vamos nos manter em silêncio, em prece, evitar a conversa em torno dos assuntos referentes ao companheiro ali desencarnado e manter as vibrações de paz e amor em favor do companheiro que está passando por uma fase difícil. Auxiliemos a espiritualidade no trabalho prestado em favor desse companheiro. Respeitemos a dor dos familiares que ali estão sofrendo a perda de um ente amado. Deixemos o falatório para depois. Se for imprescindível dar algumas palavras a alguém que se tenha encontrado ali naquele local, vamos sair da sala do velório para poder ter essa conversa. A sala onde o corpo está sendo velado é um local sagrado para a espiritualidade, seja o desencarnado quem for. Vamos ser breves e dar um abraço amigo nos familiares e não dizer meus pêsames. Vamos fazer diferente. Pedir a Jesus que dê forças para o momento difícil pelo qual estão passando, sem, entretanto, ficar tentando saciar a nossa curiosidade em relação ao que está ocorrendo. A pessoa mostra que tem educação em várias circunstâncias, mas, em especial, essa é a maneira de mostrarmos que temos educação. Silêncio. Silêncio é uma prece. Vestir-se conveniente para a ocasião. Uma pessoa de boa educação jamais se apresentará nessas circunstâncias com roupas impróprias. Devemos nos vestir de maneira a não ferir os olhares da família. Não digo que devemos nos vestir de preto e chorar sem estar com vontade, mas devemos nos vestir com uma roupa que imponha respeito. Tenho trabalhado como assistente em várias situações como essas, e fico triste em ver como ainda damos pouco valor ao trabalho da equipe espiritual ali presente.
Vamos, como irmãos de ideal, dar o exemplo quando chamados a um velório. Desculpem-me se não consegui transmitir minhas ideias com clareza. Como vocês, ainda sou um aprendiz, um espírito estagiário nesse assunto. Então essa aqui foi a mensagem que chegou bem simplesinha, mas muito valiosa para nós. Bom dia, André. Mas que traz para nós uma visão do mundo espiritual que poucas vezes nós nos preocupamos em avaliar de um modo mais profundo. Esse trabalho que foi feito para nós aqui, sim, bem interessante, o Didima. Então, esse trabalho que está sendo descrito por irmão Jacó foi feito num hospital, porque ele estava internado ali, sendo acompanhado naqueles momentos finais da sua desencarnação. E nós encontramos esse mesmo processo, se é um processo que demanda pouco esforço pelo fato do espírito já estar preparado para isso, ele acontece naqueles momentos logo após a morte do corpo físico propriamente dita. Mas para muitos espíritos isso demora muito tempo. Nós lembramos, por exemplo, a recomendação de Emmanuel, quando ele fala daquela parte da cremação para esperar 72 horas. São 3 dias, então nós podemos imaginar os espíritos trabalhando durante 3 dias seguidos para fazer com que haja esse desprendimento, para tirar o espírito daquele corpo que já não comporta mais vida, e o espírito então passando por esse processo todo de perturbação. Daí muitas vezes nós encontramos as descrições dos espíritos falando sobre a necessidade de adormecer o espírito durante esse processo, para que ele dê o menos trabalho possível, porque já será difícil o seu desligamento, porque embora ele esteja adormecido, ele ainda traz no seu inconsciente muitas ligações com o mundo físico. Então tentar tirá-lo dali é um trabalho difícil, e para muitos demora muito tempo. Então é isso que nós vemos aqui agora, esse socorro sendo recebido, a filha ali presente para poder ajudar, dar mais tranquilidade, mas uma equipe espiritual trabalhando durante esse processo. E isso nós estamos falando de um espírito da envergadura de irmão Jacó, ou seja, um espírito esclarecido, um espírito espiritualizado, que tinha ali na sua vida uma rotina da prática da caridade. Imaginemos os espíritos comuns. Enquanto nós falamos hoje, agora nesse nosso estudo, quantos velórios estão acontecendo? E aí nós analisamos quantas pessoas, ou melhor, qual é a qualidade moral dessas pessoas que estão desencarnando. Quantas equipes espirituais estão neste momento em hospitais, em velórios, em residências, ajudando na desencarnação desses espíritos que viveram uma vida comum, nem muito boa, nem muito ruim, mas estão ligados diretamente aqui com o mundo material e o trabalho que isso demanda. Então é importante para nós, quando pegamos uma descrição como essa, começarmos então a estender para as várias situações que nos envolvem aqui no nosso dia a dia, para entendermos exatamente que isso acontece o tempo todo. Mas quando nos toca diretamente, nós temos que nos perguntar como será para nós esse momento. Como será para aqueles que estão próximos a nós? Como será que isso acontece com os desconhecidos? Então isso aqui para nós é extremamente valioso. A Didima lembrou aqui os espíritos que ignoram ou não se preocupam com a continuidade da vida, que é o que acontece com a grande maioria. O Braz lembrou aqui, acho que em uma situação dessa eu vou levantar do caixão e dar uns tabefes, Braz? É a vontade que o espírito tem, mas depois dessa hora, a gente lembra sempre que o espírito colhe aquilo que ele semeou durante a sua vida. Muitas vezes o tipo de relação que ele tem com as pessoas que frequentam aquele ambiente é uma relação que vai trazer para ele maior ou menor tranquilidade. Bom dia, Gleise. Continuando, vamos lá. Recebendo socorro. Fim da prece que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim,
Sob mais de 1 hora, silêncio. Por mais de 1 hora, silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis. E, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. O momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia uniforme e regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Vi-a movimentar cuidadosamente o braço direito e em seguida passar a destra repetidamente sobre minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava a força espiritual que eu ainda não podia compreender. Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e, na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. Notei que, de Marta para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada de tom laranja. Em tom laranja. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio, que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhor experimentada, porém, não ia a ponto de restaurar minha disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu, que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se, num misto de espanto e amargura. Aqui ele comenta, que como ele trabalhou em centro espírita, em grupos mediúnicos e tudo mais, quantos eram aqueles espíritos sofredores, em que ele falava exatamente isso, para que percebessem que eles já não estavam mais ligados ao corpo físico, que o corpo físico já tinha ali, o corpo tinha morrido, mas eles continuavam vivos, que eles estavam em outro plano de existência e tudo mais, Agora era a vez dele ver o corpo dele em duplicata, já que ele estava ali, no hospital, e aí então lembrando daquilo que ele falava para os outros, que agora ele tinha que verificar exatamente a convicção das suas crenças. Porque falar para os outros é assim, olha, fica tranquilo, a gente vê muito isso, Não porque o espírito é um espírito que não aprendeu bem, ou porque teve ali uma intenção superficial. É que nesses momentos críticos, as nossas emoções falam mais fortes. Para nós, por exemplo, que trabalhamos no atendimento fraterno, quantos são os atendimentos que nós realizamos, seja no ambiente virtual, como é o nosso caso, seja no ambiente físico, numa casa espírita, quantos são aqueles que buscam uma orientação pelo fato de terem ali vivenciado uma experiência de desencarnação de pessoas próximas, pessoas amadas, e chegam no atendimento fraterno sofrendo, se declarando como espíritas. E a pergunta que a gente faz é assim, mas como pode a pessoa sofrer tanto, depois de ter lido tantos livros, depois de tantas palestras, de entender o sentido da vida, o que significa a morte e tal? Então, quer dizer, você ter um conhecimento é uma coisa, você ter convicção sobre aquilo é outra. Nesse momento, o irmão Jacó estava vivendo exatamente aquele teste. Será que ele tinha convicções daquilo que ele acreditava? Esse era o momento. Não só por isso, Braz? Até mesmo, nesse caso que eu comentei, das pessoas que viveram desencarnação na família.
chegam assim desesperados: olha, eu sou espírita, mas o meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa desencarnaram, ou desencarnou e tal, né? O que eu faço agora? Eu estou perdido, eu estou sofrendo. Mas você é espírita, como é que pode sofrer dessa forma? Exatamente porque nesse momento é difícil nós racionalizarmos a situação. O que fala para nós mais forte exatamente são os nossos sentimentos. A Miriam lembrou aqui também, né, a consciência tranquila também não faria diferença nessa situação. Depende de cada um, Miriam. A consciência tranquila com relação a quê? Ele pode ser alguém que tem ali a consciência tranquila por ter vivido virtudes, mas isso não tira dele o medo, por exemplo, de viver a morte. Suas crenças, algumas vezes materialistas, outras vezes são crenças que se baseiam em dogmas e tudo mais, mas a morte acaba sendo uma surpresa para todo mundo. Ele pode ter a consciência tranquila e dizer assim: olha, eu tenho a consciência de que eu fui uma pessoa boa, mas meu Deus, eu estou morrendo. A coisa inverte. Então nesse momento as emoções falam sempre mais alto. E como nós vimos aqui que as ideias não se organizam, ele simplesmente vive aquele momento sem racionalizar absolutamente nada. Ou é o medo, ou é o desespero, ou é a culpa, ou é a solidão. É exatamente, Miriam, é exatamente isso. A experiência do Chico no avião conta exatamente isso. Você está com medo de quê? Então morra com educação. Como assim morrer com educação? Lembrava o Chico, né? Então mesmo com esse amparo, você vai lembrar naquele momento que você está deixando as pessoas para trás, que você está deixando o seu patrimônio para trás, que você vai se deparar com um desconhecido. Aí você vai pensar assim: calma, fica tranquilo que você está morrendo, você vai deixar para trás a sua família, tudo aquilo que você trabalhou, você vai para um lugar que você não sabe o que é ainda, calma, fica tranquilo. Como ficar tranquilo? Por isso é muito difícil para nós ainda. Então quanto mais estudos nós temos, pelo menos nós temos ali um subsídio para começar a elaborar os nossos raciocínios. Mas para a grande maioria das pessoas no mundo hoje, não tem exatamente o que esperar. E muitas vezes não viveu adequadamente para ter essa passagem de uma forma tranquila. O Brás lembrou aqui, né, geralmente as pessoas boas vêm equipes de socorros, né, que é o caso que a gente está vendo aqui com o irmão Jacó. Então ele teve ali a presença de familiares, né, quantas vezes nós temos depoimentos também de pessoas que diziam assim: nossa, eu tive a impressão de ter visto a minha mãe, de ter visto uma pessoa próxima. As avós, né, quantas avós fazem esse papel de socorro? Espíritos que vêm depois: quando eu desencarnei, eu encontrei com tais pessoas que eram pessoas amigas, que me receberam e tudo mais. Mas quantas vezes nós vemos também, né, quando eu desencarnei, a primeira coisa que eu via eram pessoas que pareciam monstros, exatamente como resultado daquilo que eles viveram. Continuando, vamos lá. Como eu disse para vocês aqui, né, eu que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. É essa convicção que a gente falava. A Sandra lembrou: meu pai sonhou com a mãe dele no dia que faleceu. Pois é, né? Tá vendo só experiências que são curiosas para nós, né? Fitei minha filha, diz aqui irmão Jacó, com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte. Impunha reflexão desagradável e amarga. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Quer dizer, longe daquele momento de ver ali seu corpo, o cadáver do lado, ele teria mais facilidade de pensar nisso, né? Olha, eu sou um espírito imortal, porque eu tenho ali toda a eternidade pela frente e tal, né? Mas você desencarnando, vendo seu corpo do lado, como isso seria possível? Marta entendeu o que eu não podia fazer, o que não podia dizer. Fez-se mais terna e explicou-me: tenha calma, papai.
Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então nós estamos falando de um espírito como o irmão Jacó, que precisou de horas para se desprender. Imagina um espírito comum como nós, ou aqueles espíritos que vivem uma vida perturbada no mundo físico. Como isso é possível? Bacana, Brás, né? Então presenciou ali essa situação. Então é isso que nós vemos aqui das dificuldades desse momento da desencarnação. Em posição difícil. Essa daqui é é o capítulo 4. O capítulo 3 foi bem pequenininho, né? Então vamos para o capítulo 4. Sim, Eliana, cada caso é um caso, e como nós podemos imaginar a média moral do nosso planeta de provas e expiações, o mundo ainda tão perturbado como esse que nós vivemos, a gente pode imaginar assim uma semelhança muito grande, que é exatamente um sofrimento da esmagadora maioria daqueles que vivem aqui no nosso planeta. Isso porque nós vivemos desse modo. Temos aqueles que sofrem menos, temos aqueles que sofrem muito mais, mas de modo geral esse momento é de sofrimento para todos nós. Principalmente pela ignorância que nós temos com relação à realidade espiritual e pelos valores que nós ainda alimentamos, valores tão pequenos, valores ainda tão individualistas. Capítulo 4, em posição difícil. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo à cabeça imobilizada. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Olha que interessante. Nesse momento de transição, não sabendo exatamente se se via como um espírito ou se via como um corpo, e essa é uma dúvida que geralmente o espírito tem nesse momento, quanto mais ele foca o seu pensamento na sua condição material, mais as suas impressões acabam se ofuscando. Porque então ele perde a percepção daquilo que ele então encontrava no mundo espiritual. Porque ele vê aquilo exatamente que ele precisava ver. Então ele diz para nós aqui, vamos lá de novo, depois dessa pequena queda. Então ele acabava, como eu dizia para vocês, ele perdia um pouco então da percepção da sua realidade espiritual, exatamente porque o foco da sua atenção estava exatamente na vida física. Então ele ficava naquela situação de oscilação. Ora se via como corpo, ora se via como espírito, ora percebia o mundo espiritual, ora se fechava novamente dentro daquele nevoeiro. Então acaba sendo realmente um momento de muita confusão para o espírito. O Brás lembrou, né, que mesmo tendo essa consciência, né, o espírito acaba cometendo realmente essas gafes, né, acaba se perdendo nessas situações. E ele continua então, né, assustado, soergui-me mentalmente. Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Fitando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser, que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para que a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo
mirrado e frio, como valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiava-me ao contato da luta humana. Junto dele reconhecera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuariam o aprendizado? Fixei-o enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização da carne imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Registrando-me as dificuldades, Marta informou bondosamente: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. Avançava-se no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele. Que fazer de mim, reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Aqui então, o próximo item é entre amigos espirituais. Mas aqui mais uma vez a gente vê essa oscilação, essa confusão que o espírito vivencia, acaba sendo então algo que atinge a todos, mais uma vez como nós dissemos, em maior ou menor intensidade. Para aqueles que têm essa consciência, os espíritos podem então nos chamar à razão, fazendo com que essas lembranças se tornem mais vivas, para exatamente entendermos aquele momento, a realidade que nós estamos vivendo. Mas de um modo geral, pelo fato das pessoas estarem ainda completamente alheias a essa realidade espiritual e até mesmo tratarem a morte como sendo um tabu, não quero falar de morte porque eu tenho medo da morte, porque o mundo espiritual é isso, ou nem existe e tudo mais, de repente chega aquele momento de aflição. É aquele momento de solidão do espírito. Muitas vezes ele sente medo, muitas vezes ele sente raiva. Então ele fica naquela confusão, não saber exatamente de que forma se manter. E o pensamento continua naquela angústia toda. Entre amigos espirituais. Rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha capacidade visual se dilatava. Curiosos fenômenos de óptica afetavam-me a retina hesitante. Alterar-se-me a noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor. Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeando a filha dedicada. Centralizei quanto possível o propósito de ver, mais exatamente, e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacavam nítidos. Que alegria me banhou o ser! Numa deles identifiquei sem obstáculos o venerável Bezerra de Menezes, e no outro adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçavam, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela nitidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual, nos mínimos atos da existência. Falamos, com referência aos espíritos, com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósitos de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado.
Quantos sacrifícios exigiram daqueles abnegados amigos? Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me, de modo a recebê-los com veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde erguer-me. Percebendo minhas intenções, abeiraram-se de mim. Cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentilezas, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que não me preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desvanecendo-me a libertação. Aqui, se não me engano, no começo nós vimos que ele não estava num hospital, ele estava em casa, naqueles momentos finais, que ele tinha feito ali a escolha para não desencarnar num hospital, já que a sua condição era terminal, ele optou então em voltar para casa. Então a gente corrige um pouquinho do que eu comentei há pouco. Havia me esquecido desse detalhe. Mais tarde, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Após instruir-me benévolo, recomendou-me Bezerra esquecesse o retraimento em que me refugiara, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse ao decúbito dorsal. Deitado de costas, nesse caso, Pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência. A rigor não pude levantar-me nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço, e não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava às vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Vida Nova, capítulo 5. A excursão, embora de alguns passos somente, apesar de realizada com auxílio de energias alheias, agravou-me o abatimento. Contudo, não perdera o gosto de observar, tamanhas as surpresas que se sucediam. Aqui só um comentário para lembrar nessa situação. A gente lembra, por exemplo, que muitos espíritos, como foi o caso, por exemplo, de Irmão Jacó e outros, tiveram, por missão, vamos dizer assim, viverem esse momento com a maior lucidez possível, exatamente para que trouxessem para nós essa instrução. No caso, nós tivemos aqui um espírito que tinha vivenciado a experiência de trabalhador espírita, de espírita de fato, durante a sua existência. Então ele tinha capacidade, assim como aconteceu com amigos de Kardec, que tinham ali se prontificado a trazerem relatos do mundo espiritual assim que desencarnassem. Aconteceu, por exemplo, com o Sr. Sanson, que trouxe assim, os detalhes da sua desencarnação já no velório, porque a ideia era, assim que possível. Então, durante o velório, 8 horas depois da sua morte física, ele já estava psicografando. Então era um compromisso que ele tinha assumido de trazer para aqueles amigos, que eram também estudiosos da doutrina, detalhes da desencarnação. E nada melhor do que um espírito que já tinha esse conhecimento prévio
para naquele momento trazer ali um relato mais detalhado. No caso, por exemplo, de irmão Jacó, também tinha tido esse compromisso, também tinha tido esse comprometimento. E aí então ele trouxe esse detalhe para nós. Mas o que nós vemos de um modo geral são espíritos que desencarnam adormecidos, exatamente para poderem viver esses momentos por merecimento, de maior facilidade, de maior tranquilidade, de não sofrerem, por exemplo, o assédio da própria família. E nessa parte da família também é aquele sofrimento muito grande de ficar ali próximo ao doente no hospital, dificultando cada vez mais com seus temores, com sua sensação de perda, com suas lamentações. Então o espírito acaba ficando inconsciente para poder facilitar. Por outro lado, nós temos outros espíritos que relatam ali momentos de grande perturbação, e ficarem conscientes nesse momento é para eles uma experiência dolorosa para poderem despertar. Seria uma expiação verem a desencarnação para analisarem exatamente o resultado da vida que tiveram? Poderia ser. Então, nesse caso, nós tivemos aqui um espírito que, já, como ele comentou, era algo que já era planejado de fazer, de trazer para nós esses relatos, né? Por isso, então, ele coloca para nós aqui, né? Contudo, não perderam o gosto de observar. Ele era um espírito que estava ali bem atento, tamanhas as surpresas que se sucediam. Recordando a ansiedade com que sempre guardara na terra as descrições do momento da morte, por parte de companheiros que me haviam antecedido, buscava fixar todas as particularidades da situação, na esperança de transmitir notícias aos irmãos de retaguarda. Então, olha só, ele comentando exatamente os planos que ele tinha de observar e depois relatar. Aquele contato inesperado com a natureza nos impunha, porém, singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliavam-me a apatia. Achava-me intensamente aliviado, conquanto mais fraco. Repouso breve, o primeiro item desse capítulo. Irresistível desejo de dormir assaltou-me. Bezerra, Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa em que eu penetraria doravante. Com certeza, guardariam 1000 informações preciosas que eu esperava. Contudo, curioso e feliz, mas como vencer o sono e pesar no cérebro? Aqui, nem nesse momento, ele deixava aquela ansiedade, aquela curiosidade de pôr à prova, né, tudo aquilo que foi aprendido na teoria, aquilo que ele conversava com outros espíritos depois da desencarnação. Então ele queria ao mesmo tempo satisfazer a curiosidade, mas ao mesmo tempo vinha aquela impressão física quase que irresistível de sono que ele tinha, o cansaço, o desgaste. Então era aquela briga, né? Era uma criança brigando com o sono, como nós vemos hoje no nosso dia a dia. Extenuado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Aquela roupa branca, né, que geralmente os espíritos relatam, né, nesse momento, né? O Braz lembrou aqui, né, vi uma carta de JK ao passar para o lado de lá. Ele foi recebido por bons políticos da nossa história, né? É aquela história da consequência natural, né, Braz? A gente não sabe exatamente, né, como cada espírito vivenciou, mas nós tivemos, por exemplo, recentemente, comentei com vocês, aquele general Sérgio, se eu não me engano, né, que cometeu suicídio diante das câmeras, porque ele estava sendo julgado como criminoso de guerra. E aí então a gente fica imaginando, né, e esse espírito, como é que ele desencarnou? E Hitler, como é que desencarnou? E Pedro II, Madre Teresa, Gandhi, Chico, como é que eles desencarnaram? Como foram recebidos? E aí então a gente vai fazendo uma correlação, porque os espíritos dizem para nós exatamente, né? Tudo é uma questão de merecimento. E Raul Teixeira reforça para nós: tal vida, tal morte. Então, se o espírito relata as boas companhias que ele tinha no momento da desencarnação, mostra exatamente a vida que ele mesmo construiu. Se outros espíritos relatam
o grande tormento que vivenciaram nesse momento, reflete exatamente o seu modo de viver. Uma consequência natural para todos eles, né? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Só achar aqui onde eu parei. Pronto. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Tentei indagar. Entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação. Indispensáveis a serenidade e a paciência. Perante o mar, diferenciava-se-me a posição orgânica. Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado regeneravam minhas forças, pareciam portadoras de alimento invisível. Inalando-as, parecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo substancioso. Essa colocação aqui, ela traz para nós uma certa confusão. Porque para o espírito que acaba de desencarnar, existe uma relação muito grande ainda entre, por exemplo, as sensações, os fluidos do mundo material e do mundo espiritual. Aqui ele fala, por exemplo, que ele estava respirando o ar fresco. E obviamente a gente vai colocar desde quando o espírito precisa de ar para respirar. Mas aí quando ele coloca aqui ar fresco nas suas impressões, nós lembramos das energias, dos fluidos que se encontram presentes nos ambientes físicos também, como resultado natural deles. Nós temos espíritos que falam que as forças, as energias presentes no ambiente da natureza, no mar, por exemplo, que tem uma energia muito grande, nós não compreendemos tudo isso e, de um modo geral, a gente acaba simplesmente ignorando dos benefícios de um ambiente saudável fisicamente e da sua resposta fluídico-energética nesse ambiente espiritual. Então aqui certamente o espírito não estava respirando. Ele não precisa de pulmões, suas células não precisam de oxigênio para processar ali e fazer toda aquela parte do seu metabolismo, não precisa de nada disso. Mas na verdade o que nós falamos é exatamente do espírito sendo envolvido por fluidos e energias que para ele acabam sendo benéficos. Então é importante nós fazermos essa interpretação adequada, de fazer essa relação entre mundo físico e mundo espiritual, do que existe no mundo físico e do que existe energeticamente, fluidicamente no mundo espiritual. Temos muito que aprender sobre isso ainda, diga-se de passagem, né? Lembramos, né, várias outras histórias de espíritos que recorrem ao ambiente natural da nossa natureza, recolhendo fluidos para tratamentos. Relatos de espíritos espíritas, relatos de espíritos umbandistas, que utilizam essas energias para trazer para nós tantos e tantos benefícios enquanto estamos encarnados e também desencarnados. Então temos muito ainda o que aprender, nem imaginamos, Digno. Kardec, por exemplo, não teve oportunidade de estudar tudo isso, exatamente porque o seu propósito, como nós já comentamos, era trazer para nós as questões morais que envolvem a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Mas hoje nós teríamos facilmente a oportunidade de estudarmos tudo isso conversando com os espíritos a respeito das energias dos alimentos, das energias da própria natureza, das pedras, do ar, da água, do que mais poderíamos imaginar. Então ignorarmos é fácil, né? Porque nós pensamos apenas no campo moral, mas do campo fluídico muita coisa ainda precisa ser compreendida por nós. Nós nem imaginamos ainda o seu grande poder. Continuando, né? Por isso que ele coloca para nós, né? Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo substancioso. Então façamos a interpretação correta. Não falamos do oxigênio que nós hoje respiramos no mundo material, mas falamos da sua correspondência energética, vibratória do plano espiritual. Marta, agora sentada, oferece-me o regaço acolhedor, acariciando-me a fronte. Notei que irmão Andrade comentava as virtudes do mar,
no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorro a irmãos recém-desencarnados, conduzidos com êxito à frente das águas. Desenvolvia o máximo esforço para registrar-lhes as impressões, quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra cuidadoso, aconselhando-me a sono pacífico e restaurador. Não deveria reagir contra o repouso, disse-me fraternal, e acrescentou que não convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, embora nobre. Ou seja, a gente vai ter aquela ansiedade de nos primeiros momentos querer saber tudo. Paciência, calma, que tudo tem o seu tempo. Teria tempo para observar e aprender muito, e pelo menos durante algumas horas não poderia furtar-se ao descanso imprescindível. Compreendi o alcance do conselho e obedeci. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Braz lembrou aqui: eu sou daqueles que pensam que tudo que tem aqui tem lá, apesar em outra posição molecular, matéria quintessenciada. Isso é doutrinário, aliás, não penso, tenho certeza. Braz, a gente pensa nas substâncias, a gente pensa nas energias, tem muita coisa, como eu falei para vocês, no plano espiritual, que para nós não é compreendido. Não sei se eu vejo dessa forma, ou melhor, não vejo dessa forma uma correspondência direta, mas a gente vê os efeitos que esse material que nós temos aqui hoje acaba provocando no mundo espiritual. Então, de que forma que isso se dá? Eu não sei dizer. Temos muito o que aprender, como eu falei para vocês. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui então na página número 24, impressões diferentes. A gente vai ver isso durante essa semana, para entendermos um pouquinho mais sobre essas questões do mundo espiritual, esses momentos da chegada do irmão Jacó ao plano espiritual e suas impressões. Então, como está aqui no nosso horário, a gente para por aqui e dá continuidade então no nosso próximo encontro. Então, mais uma vez, impressões diferentes, página número 24, para encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje. Fechando por aqui então. Helena lembrou, li muito tempo, li esse livro há muitos anos, muito bom estudar. Eu também li há tanto tempo, Eliana, que eu lembro assim flashes, Aliás, a grande maioria aqui na nossa sala ou já leu, ou já ouviu comentários, ou já ouviu algum resumo, mas é bacana a gente estudar os detalhes dele assim para poder fazer essa recapitulação e até mesmo novos aprendizados, Então, certamente a gente tem muito que aprender com ele, sem dúvida. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje.